A terra estava seca, estéril e sem vida. O calor abrasador parecia sugar a vitalidade de tudo ao redor. Isaque, acompanhado de Rebeca, seus servos e rebanhos, avançava lentamente pelos campos áridos. Os pés deixavam marcas no solo rachado, um reflexo da fome que assolava a região. Deus prometeu a meu pai Abraão que esta terra seria nossa. No entanto, hoje parece tão distante dessa promessa. Isaque murmurou enquanto olhava para o horizonte desolado. Rebeca, ao seu lado, colocou a mão no ombro de seu marido, tentando consolá-lo. O Senhor é fiel, Isaque. Assim como ele guiou teu pai, ele também nos guiará, disse com um sorriso tranquilizador. Isaque suspirou incerto, mas o destino era claro. Precisavam encontrar abrigo e provisões, e a terra de Gerar, governada por Abimeleque, rei dos filisteus, parecia ser a única esperança. Ao longe, as torres de Gerar surgiam no horizonte, um sinal de que a jornada estava próxima do fim. Vamos para Gerar, decidiu Isaque, e que o Senhor seja conosco. Com a decisão tomada, a pequena caravana continuou seu caminho, rumo ao inesperado encontro que definiria o futuro de Isaque e de sua descendência. Na quietude da noite, sob o vasto céu estrelado, Isaque se afastou da caravana e ajoelhou-se em oração. O vento suave soprava ao seu redor, mas seu coração estava inquieto. Ele sabia que precisaria de mais do que provisões para sobreviver naquela terra estrangeira. Precisava da direção do Senhor. De repente, uma luz suave o envolveu. Isaque ergueu os olhos e ali, na solidão da noite, o Senhor lhe apareceu. Não desças ao Egito. A voz de Deus ecoou em seu coração. Habita na terra que eu te disser. Peregrina aqui, e eu serei contigo e te abençoarei. A ti e à tua descendência darei todas estas terras, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. As palavras de Deus dissiparam a incerteza de Isaque. Ao desaparecer a luz, ele permaneceu em silêncio, absorvendo a grandeza da promessa. Com renovada fé, Isaque soube que sua jornada em Gerar estava sob a direção divina. O sol brilhava sobre Gerar, enquanto Isaque e sua caravana adentravam a cidade. Os olhares curiosos dos habitantes o seguiam enquanto passavam pelos portões. As pessoas pareciam reconhecer o estrangeiro e sua riqueza crescente. Isaque sentia-se desconfortável. Ele sabia que a beleza de Rebeca poderia atrair atenção indesejada, assim como aconteceu com seu pai, Abraão, quando ele passou por situações semelhantes. O medo começou a se apoderar de Isaque. Ele pensava nas possíveis consequências. E se alguém, ao cobiçar Rebeca, decidisse matá-lo para tomá-la como esposa? As memórias dos perigos que seu pai enfrentou voltaram com força total. A pressão sobre ele aumentava. Com o coração acelerado, Isaque tomou uma decisão precipitada. Quando perguntado pelos homens de Gerar sobre a mulher que o acompanhava, ele respondeu com firmeza: "Ela é minha irmã." Rebeca olhou para Isaque perplexa, mas permaneceu em silêncio. Ambos sabiam que aquele era um engano perigoso, mas o medo parecia ser maior que a confiança nas promessas de Deus. Nos dias que seguiram, Isaque e sua família viveram entre os filisteus, tentando manter a aparência de normalidade. O casal caminhava com cautela, escondendo a verdade e temendo que a mentira fosse descoberta. A tensão pairava no ar, e Isaque, embora protegido pelo rei Abimeleque, sentia o peso de sua escolha crescer. Os dias em Gerar seguiram tensos, com Isaque e Rebeca mantendo a farsa de que eram irmãos. No entanto, essa mentira não duraria muito. Certa manhã, enquanto passeavam pelos campos, Abimeleque, o rei, os observava à distância. Ele viu Isaque acariciando Rebeca de uma forma que claramente não era o comportamento esperado entre irmãos. Os gestos de carinho eram íntimos demais, e a verdade ficou evidente para o rei. Furioso, Abimeleque convocou Isaque imediatamente.
"O que fizeste?" ele perguntou, encarando-o com severidade. "Por que disseste que ela era tua irmã? Alguém poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós." Isaque, com o rosto abatido, explicou seu medo. "Eu pensei que me matariam por causa dela", admitiu. Abimeleque, embora irritado, reconheceu a vulnerabilidade do homem à sua frente. Em vez de retaliar, ele emitiu um decreto: "Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente será morto." Com essa ordem, Isaque e sua família foram protegidos. Apesar de a paz ter sido restaurada, Isaque sabia que sua decisão precipitada o colocara em perigo, mas sentiu-se aliviado pela misericórdia de Abimeleque. Com o tempo, Isaque começou a prosperar imensamente em Gerar. As plantações floresciam, os rebanhos cresciam e suas posses aumentavam a cada dia. A bênção de Deus sobre ele era evidente. O que antes parecia ser uma terra árida, agora se transformava em um local de abundância para Isaque e sua família. Contudo, essa prosperidade atraiu olhares de inveja. Os filisteus, observando o crescimento de Isaque, começaram a sentir-se ameaçados. O estrangeiro, que viera como um simples peregrino, agora superava em riqueza e poder muitos dos habitantes locais. O ressentimento começou a se espalhar pela cidade. Os pastores de Gerar, irritados com a crescente influência de Isaque, começaram a obstruir os poços cavados por seu pai Abraão. Um por um, os poços foram enchidos de terra, interrompendo o fluxo vital de água para os rebanhos e plantações de Isaque. "Vão querer nos expulsar da terra", Rebeca comentou certa noite, observando os conflitos crescerem. Isaque, contudo, permaneceu calmo. "Deus está conosco. Ele nos guiará, assim como guiou meu pai." O clima de hostilidade aumentava. Mesmo sob a proteção de Abimeleque, Isaque sabia que a inveja dos filisteus poderia levá-los a ações ainda mais agressivas. Sua prosperidade, embora uma bênção, também trouxera consigo novos desafios. Decidido a encontrar novas fontes de água para sustentar sua família e seus rebanhos, Isaque ordenou que seus servos cavassem novos poços. No entanto, a prosperidade continuava a atrair contendas. Logo após a descoberta de um poço que jorrava água fresca, os pastores de Gerar apareceram, reivindicando a posse da terra. "Essa água é nossa!" gritaram, enquanto seus rostos demonstravam raiva e desdém. Isaque, conhecendo os perigos de um confronto direto, decidiu evitar a briga. Ele chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda, pois foi ali que os primeiros conflitos emergiram. Sem se deixar abater, ele ordenou que seus servos cavassem outro poço, mais distante. Mais uma vez, a água brotou da terra, mas logo em seguida, os pastores locais apareceram, exigindo a posse. O ciclo de disputa parecia interminável. Isaque nomeou o novo poço de Sitna, que significa inimizade, pois a hostilidade só aumentava. Rebeca o observava com preocupação. "Quanto mais teremos que ceder?" perguntou. Isaque, porém, mantinha sua postura firme e pacífica. "Não deixarei que esses conflitos nos desviem da promessa de Deus. Ele proverá." Mesmo enfrentando oposição constante, Isaque escolheu não retaliar. Seu coração estava voltado para a promessa divina, e ele sabia que a solução viria no tempo certo. Assim, decidiram se afastar ainda mais de Gerar e tentar novamente, na esperança de encontrar paz em meio à adversidade. Após os conflitos nos poços anteriores, Isaque e seus servos avançaram mais para o interior, longe dos pastores de Gerar. Eles chegaram a um local onde cavaram outro poço, desta vez sem qualquer oposição. Quando a água começou a jorrar livremente, todos os que estavam presentes respiraram aliviados. Diferente das tentativas anteriores, nenhum dos habitantes de Gerar apareceu para contestar o direito ao poço. Isaque olhou para a água límpida fluindo da terra e sentiu a paz que há muito buscava.
"O Senhor nos deu espaço para prosperar", disse ele, com uma expressão de gratidão. Isaque nomeou o poço de Reobote, que significa amplidão ou espaço, simbolizando a liberdade que agora sentiam. Ali, ele percebeu que Deus estava finalmente proporcionando um lugar de paz para ele e sua família, sem disputas ou inimizades. Com os rebanhos saciados e os campos verdes novamente, a vida parecia mais tranquila. A tensão que dominava seus dias anteriores deu lugar a uma sensação de renovação. Isaque, observando a paisagem, sentiu-se confiante de que aquela era uma nova etapa de sua jornada. Uma etapa marcada pela bênção e pela ausência de conflitos. A notícia da prosperidade de Isaque se espalhou por Gerar. Abimeleque, impressionado com a forma como o estrangeiro havia sido abençoado, decidiu que era hora de fazer uma visita. Ele queria garantir que a relação entre eles continuasse pacífica e, mais importante, que não houvesse mais desentendimentos. "Isaque", Abimeleque chamou quando se aproximou. "Eu vejo que o Senhor está contigo. Não podemos continuar assim com essa tensão crescente entre nós. Vamos estabelecer um pacto de paz." Isaque, surpreso com a proposta, refletiu por um momento. O rei estava se mostrando generoso, mesmo após os conflitos anteriores. "Estou aberto a isso, Abimeleque", respondeu Isaque com cautela. "Mas precisamos de sinceridade de ambas as partes." Os dois homens se sentaram e discutiram os termos do acordo. Era um momento incomum entre um rei filisteu e um estrangeiro, mas ambos estavam cientes de que a bênção de Deus sobre Isaque não poderia ser ignorada. O banquete que se seguiu foi um símbolo de reconciliação, com o rei e Isaque compartilhando a mesa, rindo e conversando, selando a aliança com palavras de respeito e compromisso. A aliança não apenas trouxe um fim à hostilidade, mas também marcou o início de um novo relacionamento entre os dois. Isaque voltou para sua família com um novo sentido de esperança, ciente de que Deus estava trabalhando de forma poderosa em sua vida e em seu futuro. Após a celebração da aliança com Abimeleque, Isaque sentiu um renovado senso de paz e segurança. Naquela noite, enquanto a lua brilhava intensamente sobre Berseba, ele se retirou para um lugar tranquilo para buscar a orientação de Deus mais uma vez. Em meio ao silêncio da noite, Deus apareceu a Isaque e lhe disse: "Não temas, pois eu estou contigo. Confirmarei a promessa que fiz a Abraão, teu pai. A tua descendência será como as estrelas do céu, e eu darei a eles todas estas terras." Isaque, tomado pela emoção, prostrou-se em adoração. Ele sabia que cada desafio enfrentado e cada passo dado haviam sido guiados pela mão divina. Levantando-se, Isaque decidiu construir um altar em Berseba, como símbolo de gratidão e devoção ao Senhor que sempre o acompanhara. Com esse gesto, ele reafirmou sua fé e compromisso com Deus, sabendo que a jornada não era apenas sobre ele, mas sobre uma herança de bênçãos que se estenderiam por gerações. Os dias em Berseba foram repletos de paz e prosperidade. Isaque, sua esposa Rebeca e seus filhos começaram a desfrutar da abundância que o Senhor havia proporcionado. Os campos estavam verdejantes, os rebanhos prosperavam, e a comunidade local começou a reconhecer Isaque como um homem de Deus. Sentado sob a sombra de uma árvore frondosa, Isaque refletia sobre sua jornada. Ele lembrou-se dos momentos de medo e insegurança, das mentiras que foram ditas e das lutas travadas. Contudo, tudo isso agora parecia insignificante diante das promessas cumpridas e da graça que Deus havia mostrado a ele. Uma manhã, enquanto observava seus filhos brincando e os servos cuidando dos rebanhos, Isaque sorriu, grato pela nova vida que havia encontrado. Ele sabia que a fidelidade de Deus era a razão por trás de sua prosperidade. "A paz do Senhor está conosco", ele murmurou para Rebeca, que se juntou a ele segurando sua mão.
Juntos, eles olharam para o futuro, confiantes de que as bênçãos de Deus continuariam a fluir em suas vidas e na vida de sua descendência. Com um coração agradecido, Isaac sabia que cada desafio havia moldado seu caráter e fortalecido sua fé. A jornada estava longe de terminar, mas agora, mais do que nunca, ele tinha a certeza de que estava no caminho certo, guiado pela mão de Deus.